A paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou aqui mais uma vez para fazer a pré-aula da lição bíblica da Escola Dominical. Estamos sob a direção do pastor Luiz Amaral, nosso pastor setorial, que inclusive te convida para participar da Escola Bíblica Dominical, que acontece todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, aí na sua igreja local. Se você estiver aqui pelas redondezas, compareça. Aqui está a classe dos adultos, a classe dos varões, você que é varão é nosso convidado, ali atrás a classe das irmãs. Mas se você não estiver por aqui pelas redondezas, vá na sua igreja local, na sua congregação, não importa qual seja o templo, a igreja que você congrega. O que importa é que você esteja debaixo da graça do Senhor, fazendo a vontade de Jesus. Eu quero pedir desculpa, porque devido às minhas muitas ocupações na igreja, já fazem 3 dias que eu estou praticamente que morando na igreja. Nós estamos fazendo uma reforma ali, e eu estou acompanhando as pessoas que estão trabalhando, e também hoje vai ter festividade com as crianças, e por causa disso eu não tive tempo de fazer a minha barba, então eu estou meio que descuidado. Mas vocês me perdoem, eu estou em paz com Deus. A lição de hoje, a lição de número 9, que tem como título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. O que é vocacionados? Nós já estamos estudando aqui há algum tempo sobre chamado e vocação. Paulo primeiro teve um chamado, mas depois ele tinha uma vocação. Qual era a vocação de Paulo? A vocação de Paulo era ganhar almas e ensinar na presença, ou ensinar como aquelas pessoas, aquelas almas ganhas, deveriam se portar na presença do Senhor. Porque uma coisa é certa, eu não sou pregador, eu sou ensinador. Porque pregar, a gente prega para quem não conhece Jesus. Mas quem já conheceu Jesus, nós temos a responsabilidade de ensinar. E nós procuramos ter cuidado mais com os vocacionados. Nós ultrapassamos aí uma pandemia, e durante essa pandemia teve muitas pessoas que eram vocacionadas. E mesmo com aquela vocação, elas se sentiram, digamos que, abandonadas pela igreja. Será que foi abandonada? A igreja não cuidou dela? A igreja, quando eu falo, são os mais experientes. Aquelas pessoas mais experientes não cuidaram. E muitas dessas pessoas se desviaram. E hoje, depois da pandemia, nós temos visto, principalmente aqui na igreja do Rubilene, pessoas que estavam na igreja, se distanciaram, mas estão voltando ao primeiro amor. Se você ainda não voltou ao primeiro amor, estou falando isso para vocês que estão afastados, que estão distanciados da casa do Senhor. Volte, busque o primeiro amor. O texto áureo diz o seguinte: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja de Deus, a igreja de Jesus, que somos eu e você, nós somos resgatados por um preço muito caro, o preço de sangue, o sangue do próprio Jesus, o sangue do próprio Deus. Nós costumamos falar que Jesus é o Filho de Deus. Deus, ele fala com você de uma forma que você entenda. Deus, ele não vai falar com você, se você fala português, ele não vai falar em grego com você, ele vai falar português com você. Então, quando Jesus veio ao mundo, Jesus é o próprio Deus. Ele usou a forma Filho de Deus, porque seria difícil. Sendo Filho de Deus, os judeus ainda não aceitaram um termo, porque Filho de Deus é um termo, mas ele é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Então, quando a Bíblia se refere ao sangue, o próprio sangue, o versículo aqui está se referindo ao próprio sangue, é o sangue de Deus, porque Jesus é Deus. O Espírito Santo que atua, que está em nosso meio hoje, também é Deus. É o único Deus. É porque a Trindade se divide em 3 deuses, em 3 deuses. Não, o Deus é um só. 3 são as formas dele se apresentar a você.
Primeiro, eles apresentam como Deus Pai, o Deus Criador. Segundo, como Jesus, que é o mesmo Deus em forma de Filho. Mas para que Jesus pudesse estar conosco, para que Deus pudesse estar conosco, hoje foi necessário ele morrer e voltar a ser Espírito. E o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, está conosco até os dias de hoje. A verdade prática. No reino de Deus, a liderança mais antiga zela pela liderança mais nova. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Na lição passada eu mencionei aqui o pastor Lucas Porto, presbítero Lucas Porto, é um jovem dedicado à palavra do Senhor, mas ele também precisa de cuidado, porque ele é um obreiro jovem, ele é um pastor jovem. No entanto, o nosso pastor mais maduro, que eu citei também, o pastor Hernani, o presbítero Oscar e até mesmo o pastor Luiz Amaral, tem cuidado daquele jovem, tem lhe dado oportunidade, tem lhe incentivado a continuar e a permanecer na presença do Senhor. A leitura bíblica em casa se encontra no livro de Atos, capítulo 20, versículo 17 a 34. Como sempre de costume, vocês sabem que eu gosto da Bíblia de Jerusalém. Eu vou ler aqui na Bíblia de Jerusalém e você pode acompanhar na sua vida. A tradução é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. É apenas uma forma de passar a mensagem que é diferente. E diz assim: de Mileto mandou emissários a Éfeso para chamarem os anciões daquela igreja. Quando chegaram, assim lhes falou: vós bem sabeis como procedi para convosco todo o tempo, desde o primeiro dia que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, e no meio das provações que me sobrevieram pela cilada dos judeus, e nada do que vos pudesse ser útil eu negligenciei de anunciar-vos e ensinar-vos, em público e pelas casas, conjurando judeus e gregos no arrependimento diante de Deus e a fé em Jesus nosso Senhor. Agora, acorrentado pelo Espírito, dirijo-me a Jerusalém, sem saber o que lá me sucederá, senão que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações, mas de forma alguma considero minha vida preciosa a mim mesmo, contanto que leve a bom termo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Dá testemunho do Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, estou certo de que não mais vereis minha face, vós todos, entre os quais passei proclamando o reino. Eis que eu atesto hoje diante de vós, que estou puro do sangue de todos, pois não me esquivei de vos anunciar todo o desígnio de Deus para vós. Estais atentos a vós mesmos e a todo o rebanho. Nele o Espírito vos constituiu guardiões para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio Filho. Bem sei que depois da minha partida introduzir-se-ão entre vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Mesmo do meio de vós surgirão alguns falando coisas pervertidas, para arrastarem atrás de si os discípulos. Vigiai, portanto, lembrando de que durante 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, recomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça, que tem o poder de edificar e de vos dar a herança entre todos os santificados. Desde o resto, não cobicei prata, ouro ou vestes de alguém. Vós mesmos sabeis que as minhas precisões e as de meus companheiros proveram estas mãos. Toda lição tem um objetivo geral e mais 3 objetivos específicos. Vamos nos ater ao objetivo geral dessa lição, que é afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca dos mais jovens. O próprio apóstolo Paulo falou assim: vós que sois fortes, suportei os mais fracos. E nós sabemos que quanto menos experiência nós temos, mais fraco nós somos.
E se você, é certo que existem momentos que nós cansamos, mas se você não suporta os mais fracos, se você não suporta uma pessoa, um erro de uma pessoa, você não está sendo forte. Então vamos procurar ser forte. O que você entende por legado? Quando uma pessoa morre, ele deixa uma herança. Aquela herança é o quê? São os bens que ele deixa para os filhos. Propriedade, valores. Agora, legado. O que é legado? Legado são conhecimentos, são atitudes de uma pessoa que vão ser seguidas. E Paulo, ele deixou um legado para nós. E qual foi o legado de Paulo para nós? O legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade é sua maneira de ensinar os novos vocacionados. O jeito como Paulo ensinava as pessoas novas. Você lembra de Timóteo? Dá uma lida no que Paulo fez com Timóteo. Timóteo, Paulo fala que ele tinha como filho. E Paulo deixou um legado para Timóteo. Paulo deixou exemplo para Timóteo seguir. Vamos supor, vamos dizer assim, que legado são exemplos. Exemplos a ser seguidos. Eu tenho muitos maus exemplos. Todos nós temos muito maus exemplos. Só que os nossos bons exemplos superam os maus exemplos. E muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, e nós esperamos que os nossos filhos, os nossos irmãos, sigam nossos bons exemplos. Então, procure deixar um legado, deixar exemplos bons para que eles sejam seguidos. Legado, como eu falei, são exemplos. Todo mundo deixa um legado, seja ele bom ou ruim, mas todo mundo precisa deixar um legado a ser seguido. Que o seu legado seja um legado bom, né? Tópico de número 1, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Nós já falamos aqui sobre Éfeso, em lições anteriores. Que cidade seria Éfeso? Éfeso seria uma Nova York de hoje, uma cidade onde todo mundo quer conhecer, todo mundo tem uma cidade bonita, uma cidade turística, uma cidade financeiramente. Se fosse no Brasil, seria São Paulo. Éfeso era uma cidade diferenciada na época, juntamente com Alexandria. E foi de Éfeso que Paulo começou o seu legado, começou o seu ensinamento e começou a ensinar àqueles vocacionados. Olha o que diz, o ponto de partida. Em lição, como eu falei, eu nem tinha prestado atenção. Em lição anterior, vimos que Antioquia foi um lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Está escrito em Atos 13, versículo 1. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo, e por isso dali surgiu um local estratégico para formar os novos discípulos. Então, Éfeso é, digamos assim, a capital dos novos discípulos. Foi dali o ponto de partida para os novos discípulos. E o que é discípulo? O que vem a ser discípulo? Você sabe o que é discípulo? Discípulo é como se fosse aluno. Discípulo é aquela pessoa que procura aprender com o outro que sabe mais. Os 12 apóstolos foram, antes de ser apóstolos, discípulos de Jesus, aprenderam com Jesus. E além desses 12, existiam mais 108, pois eram 120 discípulos que Jesus tinha. Existiam mais 108 discípulos. Eu creio que você não sabia disso, né? Todo mundo, a Bíblia é clara, é evidência, que só falar dos 12, mas com Jesus tinha 120 discípulos. Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional para levar as boas novas aos centros culturais do mundo. Ele não podia atuar sozinho, por isso o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nome como citei Timóteo, Sópatro, Segundo, Trófimo. Então, está registrado no livro de Atos, capítulo 20, versículo 4, que a gente leu, Éfeso,
capítulo 6, 21, 22, e demais versículos, demais livros. Pois Paulo, ele não foi um apóstolo regional. Paulo foi um apóstolo, digamos assim, internacional. Ele levou a palavra de Jesus em todo mundo conhecido da época. E se fosse hoje, em todo mundo conhecido hoje. E para isso Paulo precisava de companheiros, de pessoas experientes. E dentre essas pessoas se destaca o Timóteo, se destaca Sópater, Segundo, Trófimo, dentre outros, que ajudaram Paulo. Foram os primeiros vocacionados que Paulo ensinou. Paulo, um mestre inspirado, subtópico número 3. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé, porque está entre aspas, filhos na fé, porque aquelas pessoas aprenderam com Paulo. Paulo os tinha como filho, eles tinham Paulo como pai, como hoje nós temos, muitos de nós temos o nosso pastor, o nosso ensinador como pai na fé. Paulo foi um pai na fé para aqueles discípulos, aqueles garotos, digamos assim. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que o ouviam, pois o apóstolo recebera a revelação do próprio Senhor, Gálatas 1,12. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar instrução de como pastorear a igreja local. A igreja local, como falei aqui em lições anteriores, o pastor José Wellington, ele é o pastor central, mas ele não tem condições de visitar todos os setores. Por isso que ele fez, ele preparou pastores para serem pastores setoriais. Os pastores setoriais, cada setor, como é o caso aqui de São Paulo, não sei aí na sua região, sei que no Rio de Janeiro, por exemplo, cada bairro tem o seu próprio ministério, mas aqui em São Paulo é dividido por setores. E os pastores setoriais, eles não têm condições de visitar todas as congregações. Por isso ele prepara discípulos, ele preparou pastores, presbíteros, muitos diáconos, e nós temos até um cooperador que dirige um ponto de pregação aqui no nosso setor. Essas pessoas são preparadas pelo pastor setorial, são pessoas vocacionadas que foram ensinadas para auxiliar o pastor setorial. E é assim que deve ser. Paulo, ele tomou essa preocupação. E esse é um dos legados que Paulo deixou. O exemplo de Paulo é que nós estamos seguindo. Paulo preparou discípulos, Paulo preparou pastores para cuidar das igrejas que ele plantava. Esse foi o legado que ele deixou, que hoje a igreja do Senhor, os pastores, tipo o pastor Zé Wellington, o pastor Luiz Amaral, o pastor Edson Melo, o pastor Luiz Ricardo, e os demais pastores setoriais, preparam pessoas, seguem o legado de Paulo. Não quer cuidar de tudo sozinho. Tópico de número 2. O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Subtópico número 1. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Judaizantes e gnósticos. Nós vamos saber quem eram essas pessoas. Quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã do gentio. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica. Os judaizantes eram aquelas pessoas que queriam que os gentios que se convertessem a Cristo fossem iguais aos judeus. Se circuncidassem, cumprissem as leis de Moisés, só depois passasse a cumprir a lei de Cristo, ou cumprisse Cristo, obedecesse Cristo e cumprisse a lei. Esses eram os judaizantes. Eles não aceitavam que as leis de Moisés fossem, digamos assim, mudadas pela graça. E os gnósticos? Quem eram os gnósticos? Havia cristãos adeptos do gnosticismo. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã, que corrompiam a sã doutrina.
era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para ele, o espírito era mais importante que o corpo e ensinava que o corpo é matéria imprestável. Da implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus. Então, sobre o gnóstico, é um estudo mais profundo que nós devemos fazer em uma outra ocasião, em uma outra época. Mas aí na escola dominical, interrogue o seu professor para ver o conhecimento dele a respeito do gnóstico. Eu tenho certeza que o presbítero Oscar ele vai dar o parecer muito convincente e coerente sobre os gnósticos. Subtópico número 2. O compromisso de Paulo com o Senhor. Então, antes de tudo, antes de qualquer ensino, antes de você buscar um compromisso com a igreja, um compromisso com seu irmão, um compromisso com a sua família, se bem que família é primeiro, Deus constituiu a família. A família é o bem de Deus, mas você precisa ter um compromisso com o Senhor. E Paulo tinha esse compromisso. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com quem ensinava. Então, não se preocupe com os que ensinam errado. Se preocupe em ensinar certo, de uma forma coerente, porque a verdade ela sempre prevalece. Tópico de número 3. Paulo apela aos líderes. Paulo apela aos líderes. Olha que interessante. Sobre o desprendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Se você é líder, você tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Ninguém que é líder fica esperando pelos demais. Eu vejo um exemplo disso no pastor Paulo Ferreira. Ele é o co-pastor setorial, ele é um homem íntegro. E o pastor Paulo Ferreira, ele está sempre ali ao lado do pastor. O nosso pastor setorial, recentemente, nas últimas semanas, teve problema de saúde com a sua esposa, a irmã Eunice, que já está recuperada, já está em casa. Louvamos a Deus pela nossa irmã Eunice, pela sua saúde, pela sua existência. Mas o pastor Luiz Amaral, ele não teve nem um pouquinho de preocupação com a igreja. Por quê? Porque o pastor Paulo estava ali, sempre presente. Inclusive hoje, no dia que eu estou gravando essa lição, 7h30 da manhã, eu já encontrei o pastor Paulo indo para a igreja, para ter uma responsabilidade, para ali atender alguém que ia estar ali 7h30 da manhã. Hoje é sábado. E 7h30 da manhã de um sábado, que as pessoas costumam acordar mais tarde, eu já encontrei o pastor Paulo indo para a igreja. É um exemplo de liderança. E Paulo cobrava dos líderes essa responsabilidade. Sobre o cuidado pessoal do obreiro. Uma outra coisa que eu admiro o pastor Paulo. Se você que congrega com ele, ele dirige uma congregação, se você falta um dia, ele liga para você. Se você fica sem ir na igreja um dia, ele liga para você. Se você falta 2 dias consecutivos sem ir na igreja, não tenha dúvida que o pastor Paulo vai na sua casa. Ah, mas ele é um pastor chato, eu não posso ficar sem ir na igreja. Não, é uma preocupação que ele tem com você. É uma preocupação que o pastor deve ter com o cristão, com o vocacionado. Porque você é o vocacionado. Eu não falei isso até agora, mas agora eu estou afirmando que você, que foi chamado para servir o Senhor, você é o vocacionado. E o pastor Paulo tem essa preocupação com você. É assim que deve ser um obreiro. É assim que deve ser um pastor de igreja. Eu nem vou ler mais esse segundo tópico. Eu vou passar para o terceiro tópico, assim, sobre a ameaça de lobos cruéis e o rebanho de Deus. Existe muitos lobos. O que nós mais vemos por aí, domingo passado, o pastor, o presbítero Oscar ensinou, você já sabe que eu moro a uma certa distância aqui da igreja. E ele perguntou, Neto, daqui da igreja até sua casa, por quantas
igreja você passa? Umas 14 ou 15. Porque existem muitas igrejas, entre aspas, não estou dizendo que são todas, mas tem muitas igrejas que lá o pastor são lobos disfarçados. Eles estão ali, abre aquelas igrejas. Olha, preste bastante atenção no que eu estou falando. Eu não estou citando o nome de igreja e não estou dizendo que é todas. Mas tem muitas igrejas que hoje é visto como comércio. A igreja hoje é vista como uma empresa com fins lucrativos. Uma empresa com fins lucrativos. Então a pessoa, muitos pseudo-pastores, o que quer dizer pseudo? Pseudo são falsos, pessoas que usam da boa vontade da sua fé, estão abrindo portas de olho no teu salário, de olho no teu dízimo. Eu sou muito contra isso. O meu trabalho na igreja é voluntário. O meu trabalho na igreja é voluntário. Mas tem muitas pessoas que se aproveitam desse seu trabalho voluntário na igreja. Então existem muitos lobos cruéis infiltrados no meio do rebanho do Senhor, no meio da igreja do Senhor. É só você conferir Atos capítulo 20, versículo 29, versículo 30, e você vai ver sobre isso. Conclusão. A vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e o seu apelo ao obreiro para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. Amém? Que Deus te abençoe. Na próxima semana eu estarei aqui, pelo menos até o final do ano eu estarei aqui ministrando uma pré-aula. Não é uma aula, é uma pré-aula para lhe despertar o interesse de ir para a escola dominical, aprender mais, porque lá na escola dominical é onde você aprende. Nos cultos de doutrina, que aqui no caso nosso aqui é na quarta-feira, é onde você aprende. Então você está convidado para participar da escola dominical e dos cultos de doutrina. Que Deus te abençoe.